Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Áries. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto pra vocês na playlist chamada Marte ou Áries, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Áries, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue. Não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver. E é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Ares. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveita para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. E aí, arianos, como é que se foram de fevereiro? Férias? Alguns? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Olho Portal. Meu nome é Grace Luz e eu tô aqui para abraçá-los e recebê-los com carinho, respeito e dedicação. Bora lá olhar o que está acontecendo? Vejamos então com o Golden Box Oracle Box of Grace. O que o Olimpo e a galera da Grécia Antiga tem para dizer para os arianos em março de 2021? Áries, março de 2021. Clarificando com o tarô mitológico, Áries 2021. Áries 2021. Março. Logo estamos aniversariando, né? Então, início do mês que vem, a leitura, a primeira vai ser a de vocês. E vai ser uma leitura tripla, com 3 cards, ao contrário dos demais. Vocês terão... O aniversariante do mês agora vai ter uma leitura um pouquinho mais intensa, porque ao invés de 2, eu vou trabalhar com 3 cartas do oráculo. Vamos lá então, Áries? Prontos? Para falar disso, eu vou falar o mês que vem de novo, mas né, aproveitando agora, já que a gente está em março, eu creio que vocês sabem que vocês são regidos pelo próprio Áries, pelo próprio Marte.
o deus da guerra. Imponência. Esse mês de março, então, ele é em homenagem ao deus Marte, mas os arianos é que são regidos pelo deus, que começa o aniversário no final do mês, né? Esse deus era um deus sangrento, como eu já falei antes, e treteiro. Sabe aquele pit boy do Olimpo? Então, é o próprio Ares. Ele é filho de Zeus e aí ele faz aquelas anarquias, aquelas bagunças, porque ele sabe que ele tem, como diz aqui, as costas quentes. As costas quentes, ele apronta e o pai dele segura, né? Mas ele teve assim como é que eu vou dizer? Ele teve uma fraqueza, porque ele era um deus forte, um deus guerreiro, um deus arrojado. Ele teve uma fraqueza que foi o amor. Como nós todos, né? Quem nunca? Ele se deixou seduzir pela Afrodite, que é essa moça da toalhinha aqui, a deusa da beleza e da fertilidade, que era casada, inclusive, com um meio-irmão dele. E ele acabou tendo um caso tórrido de amor com essa deusa, que rendeu para ele uma boa de uma incomodação. Essa história da Afrodite, ela já tá na playlist aqui do canal, chamada Mitologia Grega. Deem uma olhadinha ali nas playlists. Cliquem na mitologia grega que vai ter vários. Tem Aracne, tem Édipo, tem Atlas, tem Prometeu, tem uma galera lá. São histórias curtas de 15 minutos, 10, 12, que vocês vão curtir e conhecer melhor esse pessoal do Olimpo. Bom, então aos filhos de Ares, né, conhecido também como Marte, o deus da guerra, segue então a leitura de março de 2021. A primeira carta que saiu para vocês, coincidentemente ou não, é o próprio Dindo, Ares, o cara. Como eu falei para vocês, esse rapaz, esse deus, ele tem a favor dele as bênçãos do pai, o próprio Júpiter, e ele é um cara assim que ele não tem medo de nada, sabe? Aquela pessoa assim que vai, que nem os arianos, não tem medo, são os primeiros, eles enfiam a cara e vão. Ou não é assim? Ele é um deus que ele é corajoso. Desculpa. Ele costumo dizer que ele é até meio... Ele gosta de uma treta. Porque onde tem uma bagunça, onde tem uma briga, ele tá. Isso rendeu a ele uma rivalidade eterna com a irmã dele, chamada Minerva, ou Atena, que é a deusa da sabedoria, que por sua vez era a deusa da estratégia de guerra. Ele é o deus da guerra e a Minerva é a deusa da estratégia de guerra. Então ele é aquele que diz pro exército: vai lá, ataca, mata, sangra. E a Atena diz: não, calma, vamos lá, cuidar da retaguarda, proteger os flancos. Então tem todo um esquema tático. Então os dois eles não se batem, tanto que alguns exércitos homenageiam o Marte e outros a Atena. Então eles são meio que assim, oponentes em assunto de guerra, tá? Que características que a gente tem aqui? A palavrinha da cartinha de vocês é batalha. Então, arianos, nesse mês de fevereiro aqui, a gente tem um panorama de desafio de uma batalha, assim, travada. Que já pode ter iniciado ou que está iniciando agora, ou que ainda pode iniciar, porque vocês sabem, a gente sempre costuma dizer que a leitura do tarô ela é fluida, ela acontece de acordo com o tempo, pode ter acontecido ou pode vir a acontecer, não num período muito grande, mas é uma coisa que ela tem ela se estende por algum tempo, em torno de 3 meses mais ou menos. Então assim, a gente tem aí um panorama de batalha e não é coisa pouca. Quando aparece o Marte, olha só, presta atenção. Quando aparece o Marte, que é o regente de vocês, em março, na leitura dos arianos, é coisa graúda, tá? Então aqui a gente tem uma treta grande. Essa treta, guris e gurias, pode ser gerada por vocês, né? Ah, não, vocês não gostam de treta, né? E aí, me conta essa. Nossa, eu tenho uma sobrinha que é ariana, assim, ó, é uma pimenta. Escreveu, não leu? Então, assim,
essa treta, ela pode partir de vocês, mas quando eu digo treta, é uma gíria que eu uso bastante, mas eu não tô me referindo assim a uma coisa pouca, tá, gurizada? É uma coisa grande. É uma coisa de alcance, assim, de família, uma coisa de alcance de relacionamentos interpessoais, que podem ser a nível de trabalho, de relacionamento amoroso. Então, é um perrengue, tá? Essa é a palavra. Vou ter que ser sincera com vocês. A gente está vendo um perrengue aí atravessando o caminho de vocês. A carta do Áries, da batalha, gurizada, vem aqui chegando com pajem, vem clarificada com pajem de copas. Pajem de paus. O naipe de paus, ele é representante do elemento fogo, tá? E por isso ele nos fala de fé, de espiritualidade, de movimento. Percebam que o gurizinho tá vindo ali a milhão, ó. Os pajens são figuras da corte, que são figuras novas, são figuras jovens. E como o naipe aqui é de paus, é uma coisa que está vindo numa velocidade bem assustadora. Se não chegou, já está batendo a porta. Vocês conseguem entender? Esse desafio, ele já está com a mão na porta. Então, preparem-se. Preparem-se. Como assim, Grace? Preparem-se. Preparem-se no sentido de analisar o que pode vir a acontecer. Preparem-se no sentido de se posicionar diante do assunto, que vocês já devem ter ideia do que se trata, e se não tem, assim que tiverem, por favor, o façam. Preparem-se no sentido de não serem muito... Vou falar uma contradição, mas procurem não ser muito impulsivos. Arianos são impulsivos por natureza, é uma das maiores características do signo de Áries. Mas esse panorama aqui, gurizada, essa visão aqui, ela nos pede para que possamos trancafiar o nosso impulso por um tempo, até que a gente saiba exatamente o que fazer. Tipo assim, não senta os pés pelas mãos, não coloca a carroça na frente dos bois. É isso que o baralho está falando. Vocês conseguem entender? É uma coisa muito difícil de se pedir para vocês, eu sei. Mas como aqui a gente tem o pajem de paus clarificando o Áries, não tem como dizer de outra maneira. Vocês precisam botar o pé no freio. Consegue entender o que eu tô falando? Tá. A segunda carta de vocês, olha só, olha que pepino. A segunda carta de vocês é o Perseu. E a palavrinha explica aqui, desafio. Então aqui a gente tem batalha e aqui a gente tem desafio, que praticamente são sinônimos. O Perseu, ele nos traz... Vocês conseguem ver que ele está segurando a cabeça da Medusa ali na figura? Vocês conseguem ver? O Perseu, ele é um personagem mitológico, guris e gurias, que ele é filho de Zeus também. Ele é irmão ele é meio irmão do Áries. Mas ele é filho de uma mortal chamada Danae. E esse rapazinho, quando ele nasceu, ele foi jogado ao mar. Ou seja, não era para ele nascer. O avô dele jogou ele e a mãe dele dentro de uma arca, dentro de um baú, jogou no mar para que eles morressem afogados. Porque a mãe dele era uma guria novinha e havia sido possuída pelo Júpiter em forma de chuva de ouro contra a vontade do pai. O pai não queria que a filha fosse exposta e o Júpiter foi lá e invadiu a torre onde ela vivia, cobriu ela todinha como uma chuva de ouro e acabou engravidando ela. No mesmo momento, aliás, ela estava nessa torre porque o pai, o rei Acrísio, a trancou lá, porque ele havia ouvido uma profecia do oráculo que dizia que a filha ia ter um filho e que esse filho ia matá-lo. Ele disse, como assim? Além da minha filha ter um filho, eu vou ter um neto que vai me matar? Não, isso não vai acontecer, não vou permitir. Então ele jogou a filha e o filho em alto mar para que morressem afogados. Só que a criança era filha do próprio Zeus. Então Zeus, quando viu o que o rei Acrísio havia feito, deu a ordem lá de cima do Olimpo para o Poseidon, que era o irmão dele, que era responsável pelos mares, e disse, ô Poseidon, tu pega esse guri, a mãe dele aí, ó, e leva em segurança para uma ilha, para a terra firme, para a ilha mais próxima. Tá? Eu quero eles vivos, os dois. E aí o Poseidon, obediente como era, né, obedeceu o irmão e levou o sobrinho e a cunhada até a praia mais próxima. Então essa dupla, mãe e filho, passaram a viver nesse lugar e esse rapaz cresceu, foi treinado, se tornou um guerreiro, tornou-se um rapaz corajoso, enfim.
Essa história também vocês vão ter que, se vocês quiserem ouvi-la completa, vocês deem uma olhadinha na playlist, que em seguidinha, deixa eu ver se eu já coloquei a do Perseu, ainda não coloquei lá, em seguida ela vai estar lá. Na playlist aqui do canal, que chama Mitologia Grega. Esse menino, ele, na fase adulta, ele foi desafiado a capturar o monstro mais temido de toda a Grécia, que se chamava Medusa. A gente sabe que Medusa é aquele monstro que, quando te olha nos olhos, ela te petrifica. Então diz assim, todo ser vivo que olhar nos olhos da Medusa é petrificado automaticamente. A história nos conta também que o sangue da cabeça da Medusa era o veneno mais potente de toda a Grécia. Então assim, se algum guerreiro, se algum exército detivesse em poder o sangue da Medusa, nossa, não existiria adversário. Só que para chegar na Medusa já era um parto, porque ela morava num lugar afastadíssimo, numa ilha muito longe, um lugar chamada Cólquida. E para chegar lá, era uma travessia terrível. Depois de chegar, vocês imaginem que a pessoa teria que se confrontar com ela para decapitá-la. E aí até tu fazer isso, tu olhava no olho dela e tu era petrificada. Então nesse lugar que ela morava, numa caverna, quando se chegava, via-se assim as estátuas dos guerreiros todas jogadas pelo chão. Milhares de guerreiros corajosos foram ter com a própria Medusa para poder decapitá-la e ninguém conseguiu. E esse guri aqui, ele conseguiu. Percebem que tem uma espada na mão dele também? Essa espada foi dada a ele pelo próprio Zeus, né? Zeus ordenou que os deuses do Olimpo dessem algumas armas para que ele pudesse encarar aquela coisa horrorosa. Então ele foi e conseguiu. Esse cara fez uma coisa que assim, a olhos mortais, porque ele não era um deus, ele era um semideus, né? Ele poderia morrer, a mãe dele era mortal. A olhos mortais nunca poderia ter sido feito, e ele fez. Então aqui o que a gente tem? A gente tem ali a batalha travada que tu vai passar, Ares. Já tá passando ou já vai passar. E a gente tem o desafio. Tu foi desafiado para essa briga. Tu foi chamado, tu foi assim, ó, tu não entrou de gaiato, entendeu? Tu foi convidado a participar desse desafio. A parte boa da história é que tu vai sair dele, não digo ileso, mas tu vai sair dele vencedor. Porque tu vai ter sabedoria. O Perseu é um cara que ele não tinha força física para confrontar um monstro daquele porte, mas ele foi inteligente. Ele não olhou nos olhos da Medusa. Ele se escondeu atrás de uma coluna e com o escudo que foi dado a ele pela deusa Atena, ele viu pelo reflexo quando ela se aproximava. Na verdade, ele segurou o escudo com essa mão. Ele viu o reflexo dela quando ela se aproximava e quando ela chegou pertinho, ele fez assim, vuf! E aí decapitou, arrancou a cabeça dela. Então assim, o cara não foi tão forte quanto foi inteligente, porque na verdade a força dele contra a Medusa não valeria de nada, nem dele, nem de ninguém, tá? Então olha só, para essa batalha que tu te encontra, que tu vai te encontrar, para esse desafio que vai te ser proposto, tu vai precisar usar a inteligência, a sabedoria. Do contrário, lembra das palavras da Grace Luz na hora do desafio, tá bom? Não esquece. A vontade que eu tô é esganar, a vontade que eu tô é de chutar o barco, de botar fogo no parquinho, mas não. Para, raciocina e espera o melhor momento da decapitação. Consegue entender o que eu digo? Espero que sim. Essa carta do Perseu, gurizada, vem pra vocês, olha só, clarificada pelo arcano maior, o enforcado. Quem é o enforcado? Que ele é conhecido também como dependurado. Percebam que ele está de cabeça para baixo. E o que ele nos traz, assim, o que ele nos mostra? Ele nos mostra, essa figura aqui desse tarô é representada pelo Prometeu, que é um carinha que a águia ruía o fígado dele todo dia, também está na playlist, dê uma olhada nessa historinha. Mas assim, o dependurado, ele nos mostra que tu tá vendo, primeiro que as coisas estão estagnadas, tá? Primeiro é isso, as coisas estão paradas, ou parecem estar paradas. E a segunda coisa que essa carta nos mostra é que tu tá vendo as coisas de maneira deturpada. A tua visão pode não estar sendo a solicitada, pode não estar sendo a legítima. Então assim, tá se formando uma tempestade? Tá, pode ter certeza que tá. E rápida, ela tá vindo a galope, tá vindo ligeira. Mas tu não tá percebendo isso. Ou tá percebendo com pouco caso, ou achando que não vai dar nada, ou achando que tu vai tirar de letra,
tá bom? Então cuidado, muda a tua ótica, tenta olhar a situação de uma outra maneira para que tu realmente entenda de que perigo a gente está falando. A gente está falando da medusa, a gente não está falando do ursinho blau blau, tá bom? A gente não está falando do perna longa, a gente está falando da medusa, pelo amor de Deus. Não é pouca coisa, Ariana. Eu até acredito que isso aqui só um descendente de Marte legítimo como vocês, um protegido de Marte, consegue dar conta. Não é brincadeira para criança, tá? Não é brincadeira para criança. É um desafio para poucos. O bom é que vocês dão conta. Para clarificar tudo aqui, a gente tem outro arcano maior, que é o eremita. Essa carta, gurias e guris, ela nos fala o quê? Ela nos fala de introspecção. O eremita, ele te convida, na verdade ele te intima, né? Porque não depende do teu livre-arbítrio, é uma coisa que é necessária. Ele te intima a olhar para dentro de si, a dar uma espiada o que está acontecendo por lá, a dar uma espiada quais são os teus motivos, quais são as tuas razões, quais são os teus olhares, quais são as tuas condições, quais são as tuas habilidades, o que tem dentro desse ariano nesse momento? O que tem? Tem um caldeirão prestes a explodir? Ou será que a gente consegue navegar por águas mais calmas nesse momento? Dá uma olhada para dentro de ti, que vai ser a única maneira de tu entrar e vencer esse desafio, tá? Tá te sendo solicitado uma parada. Pare. A estagnação do enforcado está sendo pedida. Para. E olha. Para. E olha. Ah, como é que eu vou parar? Minha vida tá uma correria, eu não dou conta de fazer tudo. Não sei como é que tu vai fazer. Faz de noite antes de dormir, na hora da tua oração, se é que tu faz oração. Se tu não faz, para um pouquinho antes de pegar no sono e começa a passar em revista tudo que tu passou no dia, na semana, quiçá no mês, no último mês, e ver o que tem ali que tu pode arrumar, que tu pode dar um jeito. Tu precisa, Ariana, tu precisa te preparar para isso aqui, tá? Não é uma coisa que tu pode ir só com a pedrinha no bolso que tu vai detonar o Golias. Não. Tá bom? Tu tem que ir firmão. Não te esquece, o Deus da guerra tá te chamando, tá te convocando pra batalha. Então, te liga. Tá bom? Tiveste com as roupas e as armas de Jorge, toca a ficha. Bora, bueno. Tu vai conseguir. Fácil. Não, fácil não vai ser, mas tu vai conseguir. Agora deixa eu dar uma espiadinha aqui no baralho do Osho, que é um pensador, um guru indiano maravilhoso, que tem mensagens assim sensacionais, uma cultura milenar, né? Vamos ver o que o Osho diz pra vocês então em março de 2021. Qual é a cartinha que fala com a gente aqui, Arias? Olha só, esquizofrenia. Essa carta nos fala do quê? A gente sabe que esquizofrenia é uma doença, né? Que ela nos tira do nosso eixo, ela nos transporta, é uma viagem. Tu vê de maneira diferente. Olha o enforcado que saiu pra ti ali, ó. A esquizofrenia, então, ela vem te pedir exatamente a mesma coisa que o enforcado e que o eremita vieram te pedir. Te posiciona. Quando tudo parece que tá muito solto, tá muito difícil, ou tá muito fácil, ou tá muito louco, ou tá muito barbada, te posiciona, tá? Não é bem assim que tá acontecendo. Não é bem assim. Tu tá achando que tu vai tirar da letra, tu não vai, tá? Cuidado pra não minar tua cabeça. Encarna o personagem do eremita, do ermitão, que a carta te pediu, e te concentra, tá? Isso aqui te exige, te pede concentração. Agora, para falar de desafio, vamos falar um pouco de namoro, dos crushes. Vamos ver o que os anjos do romance têm para dizer para Áries em março. Se é que o Marte é o namorado da Afrodite, da Vênus, né? A gente tem aí o mês dos dois, que une o ano com o mês da Marte e Vênus. Vamos ver o que tem para vocês. Tomara que seja uma notícia boa. É tempo de tomar controle da sua vida. Free yourself. Percebem que tem um unicórnio dentro de uma raia? Como é que tá a cabecinha aí, Ares? Conta aí. Muito a milhão?
Toma controle da tua vida. Não permite que outrem, não permite que fatores externos afetem a tua vida emocional, tá bom? Eu sei que às vezes falar é mais fácil do que fazer, mas assim, se essa cartinha saiu pra ti é porque tem alguma coisa que pode estar te atrapalhando, alguma coisa de fora, tá? Que pode estar te atrapalhando e te desconcertando. E aí, sabe que quando uma coisa não vai bem, o resto tudo desanda, tá? Então tenta separar as coisas. Se o problema é profissional, separa do emocional. Se o problema é familiar, separa do emocional. Tenta separar, porque senão vai entrar tudo na mesma ciranda aqui, ó. Tá vendo? E agora, para finalizar, a gente vai ver o conselho do Néctar dos Deuses. O Néctar dos Deuses, a gente sabe que é uma dica que vem do pessoal do Olimpo e agregados, para que a gente dê uma olhadinha mais específica durante o mês, tá? Então vamos lá, Áries, março de 2021. O que o Olimpo, o Olimpo, sob a vigilância severa dos olhos de Zeus, tem para dizer para nós, então, em março de 2021. Olha, Perséfone. A Perséfone, ela é uma deusa, guris e gurias, que ela foi raptada. Ela era uma menina tratada pela mãe, mimosa da mãe, e morava na superfície, colhia flores e brincava com a mãe que chamava Ceres. E ela foi raptada pelo Hades, Plutão, o senhor dos infernos. Então ela fez essa travessia da superfície ao submundo e assim numa fração de segundos. Então ela foi da luz para a treva, tá? A parte boa é que essa guria ela não se deixou macular. A mesma leveza, a mesma dignidade que ela tinha na superfície, ela manteve no submundo. Então isso é uma coisa legal, tá? Mas ela foi uma guria assim, como é que eu vou dizer? Ela permeou um pouco da ingenuidade, assim, porque ela foi roubada. Ah, mas detalhe, ela foi roubada pelo tio, que era tio dela, tá? O Hades é tio da Perséfone. E o outro tio, que é o Júpiter, o Zeus, o deus dos deuses, que é esse aqui, foi lá e mandou o irmão devolvê-la. Por quê? Porque quem é a mãe dela? A mãe dela é a irmã dos guris. A Ceres, que é a mãe da Perséfone, é a irmã do Júpiter, do Plutão, do Poseidon, é tudo família. Então essa menina ela vem a ser sobrinha do raptor. Só que quando o tio rapta ela se apaixona, porque o cara é uma teia, um lindo. E aí ela se apaixona por ele. E aí os dois têm uma história de amor maravilhosa, só que a mãe reclama a presença da filha. E aí o Júpiter diz, não, o negócio é o seguinte, nós vamos acertar isso aí. Essa guria vai ficar 6 meses do ano contigo, aqui na superfície, minha irmã. E os outros 6 ela vai ficar com o esposo dela, porque ninguém mandou ela casar. Então ela vai ficar com o esposo dela no submundo. Então a história da Perséfone, guris e gurias, é a história das 4 estações. Que ela conta assim, ó, que na primavera a mãe dela floria os campos, porque a mãe dela é a deusa das colheitas. Floria os campos quando a filha chegava, então as duas brincavam, colhiam flores. Em seguida da primavera vem o verão, então é aquela estação com sol, onde elas tomavam banho de riacho e etc, e se divertiam. Seguido o verão vem o outono, que é a estação em que a filha descia para o submundo para ficar com o marido. Então é aquela estação mais ventosa, onde as folhas das árvores caem, onde os frutos nascem. E finalmente era seguida do inverno, que é quando a Ceres, no caso a mãe dela, chora muito a falta da filha. Então diz a história que a chuva que cai no inverno são as lágrimas da mãe chorando a filha que está no submundo. Essa história é maravilhosa. Vamos ver o que a Perséfone aconselha vocês então, Áries, para o mês de março. Cuidado. Sua inocência pode estar sendo posta à prova. Saiba que apesar de viver um tempo no submundo, o seu lugar é a superfície. Aliás, desculpa, o seu lar é a superfície. A superfície da Terra que é florida e ensolarada. Não se deixe enganar tão facilmente. Perceba-se. Então vamos lá, Ares, lembra lá do desafio? Lembra do perrengue? Possivelmente, como a Perséfone nos aconselha aqui,
pode estar sendo usada ou vir a ser usada a tua ingenuidade. E arianos não são ingênuos. Todo mundo tem um momento de ingenuidade e de perda, de malandragem no momento da vida. Por mais esperto que a gente esteja, por mais atento que a gente esteja ao longo dos dias, sempre a gente corre risco de ser surpreendido, né? Por alguém, por alguma coisa. Então é disso que está falando, tá? Pode ser que em função dessa tua ingenuidade momentânea, que ainda seja, tu possa ser exposto àquele desafio, mas não tem problema. À medida que tu for descobrindo que tu tá sendo desafiado, tu já sabe a receita. Entra no modo ermitão, analisa e aí depois sim, vê o que tu faz. Tá bom? Gurizada, foi um prazerzaço estar com vocês aqui. Imagina, os filhinhos do Áries. Então vou me despedindo de vocês, então, agradecendo como a gente deveria fazer, como a gente deve fazer todas as noites, né? Ou pela manhã. Agradecendo então a presença do nosso Pai, nosso Jesus Cristo, e pedindo a Ele, clamando a Ele, que Ele nos dê um mês de março com saúde, que nesse momento nos é tão cara, nos é tão rara e tão necessária, que Ele nos dê sabedoria, porque eu vou precisar e vocês também, muita gente sempre precisa, mas o signo de Áries em específico nesse mês de março, e coragem. Essa eu acho que consegue nos salvar. Junto ao Pai, evidentemente. E com o consentimento dele. Do contrário, não tem pra ninguém. Tá bom, gurizada? Um beijaço da Grace Luz. E a gente se fala em abril.